Vamos ver aqui como ficam as cargas e o campo elétrico em um condutor carregado. Primeiro, a aproximação que se usa ao idealizar a distribuição de cargas do corpo para uma distribuição superficial de cargas. E com isso, como fica o campo elétrico dentro e fora do condutor. Em seguida, uma montagem de um experimento para gerar um campo elétrico uniforme. E ver o que acontece quando a gente coloca um condutor dentro desse campo elétrico. Vamos lá. Vamos falar sobre cargas em corpos condutores carregados e como é o campo no interior de um condutor quando a gente coloca ele numa região onde existe um campo elétrico. Em experiência de eletricidade, o que mais se usa são condutores, e condutores em vácuo. Vamos ver o que significa essa palavra vácuo. O vácuo idealizado é um meio onde não existe matéria. E não tendo nada, suas propriedades físicas e elétricas são as mesmas com ou sem um campo elétrico ou um campo magnético presente. É um meio inócuo, totalmente neutro. Isso acontece no gás ambiente que nos rodeia quando você trabalha com campos elétricos fracos, menores que alguma coisa em torno de 15 kV por centímetro. Em campos intensos ocorre evolução de descargas gasosas, tipo corona ou arco, e o meio que antes era isolante vai passar a ser condutor. Portanto, o gás ambiente, em campos menores que 15 kV/centímetros, vai ser muito semelhante ao vácuo ideal. Então, quando a gente escrever aqui no texto alguma coisa com a palavra vácuo, entenda que é o nosso ambiente, mas trabalhando com campos fracos de baixa intensidade. Vamos colocar algumas afirmações sobre o que ocorre no condutor em vácuo na condição de equilíbrio eletrostático. Essas afirmações a gente vai demonstrar mais adiante quando estudarmos a lei de Gauss e também quando a gente falar sobre isolantes em vácuo. A primeira afirmação é que em equilíbrio eletrostático, em um corpo condutor carregado, as cargas se localizam na superfície desse corpo. Bom, como é que isso ocorre? Como essas cargas estariam então distribuídas? Num corpo real é muito difícil definir a localização exata da borda entre o material e o meio. Vamos então desenhar a borda entre o corpo e o vácuo com uma linha pontilhada. A conjectura é que, estando o corpo carregado, as cargas estariam distribuídas em uma camada nessa superfície. E as cargas distribuídas mais ou menos dessa forma. Ela teria um ponto onde a concentração seria máxima e depois iria diminuindo à medida que se caminhasse para o interior do corpo ou para a região de vácuo. Isso seria então mais ou menos o perfil da curva. Agora, aqui no nosso estudo, a gente não trata da distribuição com todas essas nuances, a gente faz uma aproximação. A gente pega e considera que as cargas estão localizadas em uma superfície matemática, é uma superfície de espessura zero. Para desenhar, a gente coloca as cargas fora da superfície, naturalmente para não bagunçar, mas na realidade as cargas estão nessa superfície matemática. Veja que é uma aproximação semelhante ao que nós fizemos antes, quando nós convertemos um corpo a um ponto matemático e chamamos de carga pontual. Agora a gente está convertendo a uma superfície com cargas. E estando as cargas na superfície, então é mais adequado a gente falar em termos de densidade de carga, uma densidade superficial. Vamos representar por sigma. Então, se eu tiver uma área ΔA com uma quantidade de cargas ΔQ, eu vou ter sigma dado por ΔQ sobre ΔA, que no sistema internacional vai ter unidades de Coulomb por metro quadrado. Mas usando um ΔA, que é uma área relativamente grande, eu posso ter desuniformidades na distribuição dentro desse ΔA. Então é melhor definir pegando uma área menor. Vamos pegar uma área pequena e chamá-la de dA, agora em infinitesimal dA, que vai ter uma quantidade de cargas dQ. Dessa forma, o sigma fica reescrito como dQ sobre dA e, naturalmente, vai ter a mesma unidade de Coulomb por metro quadrado. Portanto, toda vez que a gente falar em cargas superficiais, a gente vai estar se referindo a cargas em uma superfície matemática, ok? Em uma superfície de espessura zero, com uma densidade de cargas sigma. Vamos aproveitar aqui e colocar duas observações que a gente precisa um pouquinho mais de matemática para provar, mas a gente vai fazer isso mais para frente. A primeira é que um campo elétrico em um ponto da superfície ele é normal à superfície nesse ponto. E a intensidade do campo elétrico na vizinhança imediata vale sigma sobre ε0. Não é na superfície, é logo depois dela. Na superfície mesmo é metade desse valor.
Mas o campo que se considera para qualquer cálculo do campo elétrico na superfície, numa superfície real mesmo, vai ser sempre sigma sobre ε0. A segunda afirmação é que em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior do corpo condutor carregado é nulo. Quando a gente fala num campo interior, não se trata de um campo elétrico do átomo da molécula. Esses campos sempre vão existir. O que a gente está falando aqui é de um campo macroscópico, um campo que permeia o meio. Não tem nada em escala atômica. Vamos desenhar aqui. Então eu tenho as cargas distribuídas na superfície, temos um campo elétrico no exterior, na superfície elas são perpendiculares a essa superfície, e dentro eu tenho um campo zero. Esse campo elétrico no interior do condutor tem que ser zero, porque caso ele existisse, a gente teria corrente elétrica. E como todo material tem resistividade, a gente teria então o aquecimento do corpo. Mas isso não acontece. Carregar eletricamente um corpo nunca levou ele ao aquecimento. Por essa razão, o campo elétrico interior tem que ser zero. A terceira afirmação que a gente tem é que no equilíbrio eletrostático, um corpo condutor no interior de uma região onde existe um campo elétrico estático, o campo no interior desse corpo vai ser nulo. Vamos ilustrar tudo isso aqui. O jeito mais fácil de gerar um campo elétrico uniforme é usar duas placas metálicas paralelas e próximas e ligá-las a uma fonte DC, como isso aqui. Pegamos duas placas condutoras e posicionamos elas paralelas uma à outra e bem próximas. Esse espaço aqui entre as placas é chamado de gap. Gap em inglês significa um espaço vazio entre duas coisas quaisquer. Aqui a gente tem a fonte, então ligando com fio essas placas à fonte, a gente vai ter então um campo elétrico uniforme dentro desse gap. Não dá para ver, mas está ali. Vamos desenhar que dá para ilustrar melhor. Aqui eu tenho duas placas desenhadas como placas mesmo, com um espaço grande entre elas só para poder desenhar as cargas que vão estar aqui. Aqui eu tenho a fonte e os fios. E ligando a fonte, então, eu tenho uma diferença de potencial V aplicada entre as placas. Eu vou ter um acúmulo de cargas aqui nessa placa superior, a placa mais, que está ligada ao positivo da fonte, e um acúmulo de cargas negativas nessa placa de baixo, ligado ao negativo da fonte. Vou ter cargas distribuídas também ao longo do fio, mas em pequena quantidade em relação ao que eu tenho entre as placas. Vamos desenhar em corte só para ilustrar. Então eu tenho as cargas, eu tenho campo elétrico, aqui entre os fios e também do fio para o infinito, sempre perpendiculares na superfície do condutor, e aqui entre as placas um campo elétrico uniforme. Aqui nas bordas das placas eu tenho essas linhas curvas, que são chamadas de franjas. Então isso seria mais ou menos a configuração do campo elétrico nesse arranjo de placas paralelas com os fios que o ligam à fonte. Agora, dentro dos condutores, tanto do fio quanto da placa, o campo elétrico é zero. Vamos desenhar assim, para generalizar. Fora dela eu vou ter o campo elétrico normal, mas dentro é sempre zero. A gente está tratando de equilíbrio eletrostático. Daqui para frente a gente vai desenhar de uma forma bem mais simples. É como você encontra em muitos livros didáticos. Duas placas com a polaridade aqui e um campo elétrico uniforme entre elas, desse jeito aqui. Lembrando então que esse desenho representa tudo o que nós comentamos anteriormente, ou seja, que as placas estão bem próximas, ou de outra forma, que a distância entre as placas é muito menor do que o tamanho das placas, e que estamos desprezando o campo elétrico nas bordas das placas, as franjas. A gente pode desconsiderar esse campo porque a maior parte da energia vai estar na região onde o campo é uniforme. Bom, e o que acontece se a gente colocar então um condutor entre as placas? Vamos para uma experiência. Elas estão separadas para a gente poder colocar um objeto entre elas. Se eu manter a mesma tensão na fonte, quando eu aumento a separação das placas, eu vou diminuir a quantidade de cargas e a intensidade do campo elétrico. Também a região onde o campo elétrico é uniforme vai ficar mais encolhida, ela vai ficar mais ali próximo ao eixo, numa região central. Agora a gente coloca o objeto metálico, como por exemplo um garfo. Bom, então o que acontece com o corpo? Vamos para o desenho. No desenho vamos desenhar aqui o garfo como um corpo mais arredondado. O campo elétrico em pontos distantes ele não é perturbado. E no corpo eu vou ter cargas induzidas.
Como o corpo era inicialmente neutro, então para cada carga positiva eu vou ter uma carga negativa criada. Eu vou ter então a linha entre o corpo e as placas. Não vai existir linha entre as cargas do mesmo corpo, algo como isso aqui. Isso não existe. E novamente o campo elétrico no interior do corpo vai ser zero. Bom, com isso a gente encerra essa parte que a gente vai precisar para a discussão do próximo tópico. Vamos fazer um resumo. Bom, a gente está estudando então equilíbrio eletrostático. Vamos fazer aqui um resumo visual. Então, num condutor carregado, as cargas se localizam na superfície do corpo, numa superfície matemática. O campo elétrico num ponto sobre o condutor é sempre normal à superfície. E a intensidade do campo elétrico é dado por sigma sobre ε0. A gente viu também que o campo elétrico no interior do corpo é zero. Agora, quando eu coloco um condutor em um local onde existe um campo elétrico, depois que as cargas se arrumarem e entrarem em equilíbrio, eu vou ter isso aqui: cargas induzidas na superfície do corpo, e o campo elétrico interior vai ser novamente zero. Veja que tudo isso é para uma situação de equilíbrio eletrostático, onde todas as cargas estão paradas em relação ao observador. Mas se eu tiver corrente, aí vai mudar muita coisa. A gente vai ver isso mais para frente. Por enquanto é só isso. É isso aí.